Abra tua Bíblia rapidamente em Colossenses 3, vamos ler no 17. Obrigado, João. Todos acharam? Colossenses 3, 17 diz assim. É um texto longo, mas é importante ler o que ele diz. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês assim despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo homem, qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habitem ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite. Nós queremos te ouvir, Pai. Nós queremos de verdade submeter completamente a sua vontade nesse lugar, e que o Senhor venha falar de maneira que a sua palavra não seja somente uma informação, mas seja para cada um de nós aqui uma fonte de transformação, de maneira com que o seu nome seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Agora eu queria ler um texto de Isaías 58, 12. Pode projetar para mim, Ela? 58, 12 já está na mulher aí? Diz assim: o seu povo reconstruirá as velhas ruínas, restaurará os alicerces antigos. A título de entendimento, você entender aonde nós estamos e aonde nós vamos chegar. Então nós falamos sobre a parte A do verso 58, 12. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas. Falamos algumas mensagens sobre esse tema. Claro que a gente não tem a presunção de esgotar todo o assunto, que a Bíblia é um livro inesgotável. Mas nós falamos algumas mensagens, não me lembro quantas, e agora nós vamos falar sobre a segunda parte de Isaías 12, que quer dizer o seguinte: e restaurará os alicerces antigos. Fala para o teu irmão: restaurará os alicerces antigos. Essa palavra ela aponta para algo que você precisa reconstruir sobre um alicerce antigo, e o nosso alicerce é Jesus. Então é como se você tivesse o alicerce é o mesmo, mas o que vai se levantar agora é o novo. E essa palavra então ela aponta para uma renovação. Essa é a ideia, é de renovar. E falamos pela manhã também que eu creio que é um momento muito oportuno para nós, que eu creio que nós como igreja de Brasil como um todo precisamos de uma vida renovada. Todos nós queremos viver algo novo.
da parte de Deus. Agora, é importante também nós salientarmos que renovo não é algo que acontece automaticamente. Não é fruto de um culto, não é fruto de um momento, mas é uma continuidade. É algo que tem que começar e eu e você mantemos a chama acesa diante do Senhor. Ela não tem um fim em si mesmo. Quer dizer que, porque tem muitas pessoas que ouviram o louvor, foi renovado. E quando acabou o louvor? Eu fui no culto, fiquei renovado, mas quando acabou o culto? Eu ouvi uma mensagem, eu fui renovado, mas quando a mensagem se acabar? Então eu entendo, à luz da palavra, que renovo é uma continuidade. É o que acontece no culto, é o que acontece através de um louvor, através de uma ministração, mas cabe a mim e a você mantermos a chama acesa. Cabe a nós mantermos aquilo que nós recebemos diante de Deus, manter aquilo ativo, manter aquilo funcionando dentro das suas bases legais. Porque senão a chama se apaga. E nós já falamos sobre isso. E de manhã, então, falamos do texto de Colossenses, que esse texto ele trata de uma vida cristã continuada. É uma vida que aponta para uma vida renovada, uma vida restaurada. Alguém que quer mais de Deus. E Paulo, então, estabelece as bases de um renovo nessa passagem de Colossenses. O apóstolo está justamente ensinando à igreja que o renovo é algo que precisa ser seguido com bases e com princípios. E já falando no verso 2, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Falamos que avivamento começa na mente e não no coração. Romano 12 diz o seguinte: não se conformeis com esse mundo, mas transformado pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Falamos sobre isso pela manhã. Verso 3: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, verso 4, perdão, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Falamos também que todo renovo ele antecede uma morte. A Bíblia diz: se não de trigo não cai na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer dará muitos frutos. E agora nós vamos então dar continuidade no verso 5. No nome de Jesus. Verso 5 diz assim: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Vou ler novamente. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que eu e você devemos conhecer as nossas fraquezas e não as alimentar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós precisamos conhecer as nossas fraquezas humanas e não podemos de maneira alguma alimentar. Pelo contrário, nós temos que fazer ela morrer. Neemias ele dá uma estratégia muito legal para a gente lidar com isso. Neemias 4, 12 a 13, vamos ler. Ela não vai projetar aqui, mas eu vou mandar aqui. Você traz sua Bíblia para a igreja, você não fica esperando projeção não, hein? A projeção é um expediente para agregar. Por favor, traga a tua Bíblia.
Neemias 4, 12, 13 diz assim: os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei um dos povos atrás dos pontos mais baixos do muro, em lugares abertos, divididos por famílias armadas de espadas, lanças e armas. Neemias, quando soube que os inimigos iriam atacar, ele se levanta, se condiciona então, alguns homens na parte onde os muros eram mais baixos, onde o muro tinha a possibilidade de ser invadido. Ou seja, Neemias então coloca um reforço naquelas áreas mais frágeis que ele tinha visualizado. E por isso nós precisamos conhecer nossas fraquezas. Neemias, ele montou a guarda justamente onde o inimigo poderia entrar ali. E quando nós conhecemos as nossas fraquezas, irmãos, nós precisamos também reforçar a nossa guarda ali. A natureza humana é muito complexa. Eu tenho aprendido, irmão, algo, já falei isso aqui, vou falar também mais algumas vezes, porque é uma verdade que eu experimento. Uma das maneiras de nós nos prevenirmos de nós não cairmos naquilo que é a nossa fraqueza, não sermos arrastados por elas, é uma vida que eu e você precisamos estar debaixo da autoridade de alguém. Parece que é antagônico isso, mas é o caminho de uma vida que a gente cresce em santidade. Toda vez que eu e você estamos debaixo da autoridade de alguém que nós prestamos conta, a nossa tendência é temer mais a Deus e refutar o pecado por mais na primeira instância que ele se apresenta. Então, estamos debaixo da autoridade de alguém que nos cobra, alguém que liga para a gente, que fala como é que você está, onde você está, porque as pessoas não gostam disso, porque na verdade isso acaba mexendo na vida pessoal da pessoa. As pessoas não gostam de prestar conta, porque talvez elas acham que isso vai invadir a sua privacidade, e isso vai deixar ela também vulnerável em pontos que ela não quer que ninguém saiba. Mas eu tenho aprendido que cada vez que eu e você nos prostramos e entendemos esse princípio de prestarmos conta, a gente dá muito mais santidade. Quando a gente tem a falsa sensação de liberdade, a gente faz o que quer, quando quer, como quer, a nossa tendência é cair no buraco. Quando eu e você nos tornamos donos de si, não queremos prestar conta a ninguém, a nossa tendência, mais cedo ou mais tarde, é parar de ir no buraco. Tem um texto que eu queria ministrar para os irmãos, porque o pecado ele não rouba. O pecado ele nos rouba muita coisa. Algumas coisas talvez eu e você conseguimos recuperar, mas tem umas que a gente não vai conseguir recuperar. Eu quero um texto com vocês justamente que fala sobre isso. Projeta para mim, Elano, por favor, Hebreus 12, 16 a 17. É um texto que a gente precisa pensarmos muito nesse texto. Hebreus 12 diz assim, ó, para que não haja nenhum moral profano como Esaú, que por uma única refeição perdeu o seu direito de herança como filho primogênito. E como vocês sabem, ele foi rejeitado posteriormente por que herdar essa bênção, porque não encontrou lugar para arrependimento, embora buscasse lá. Esse texto fala da história de Esaú, mas Hebreu vai dar um toque aqui para a gente importante. Diz que Esaú era o quê? Profano e
Você sabe o que quer dizer profano? Alguém aqui? Você sabe o que quer dizer a palavra profano? É uma pessoa que Fazer estupro. ser estupro, é meio que não respeita nada. Por aí. Profano, biblicamente falando, é o que? Secular. É uma vida secularizada. É uma vida avessa à santidade. É uma vida que tudo que é santo você refuta no seu coração. E a Bíblia diz que Saul, perdão, Esaú era assim. Justamente porque tinha uma vida profana, uma vida de pecado, uma vida que não tinha santidade, uma vida que ele fazia tudo aquilo que ele queria. E a Bíblia diz que numa delas ele vendeu o direito de primogenitura. E depois de muito tempo, ele tentou resgatar isso com lágrimas e não conseguiu. Porque ele não atentou para a santidade, ele não atentou para uma vida santa, ele não atentou para andar corretamente. E aí, querido, eu fico pensando que muitas pessoas, infelizmente, mesmo tendo esse exemplo, elas estão vivendo assim. Estão vivendo uma vida onde a santidade parece que ficou para trás. As pessoas estão vivendo porque tem eles pegam uma frase solta, não é isso? Porque Jesus disse o seguinte, né? Da prega fala de Jesus, né? A carne é fraca. E as pessoas nesse espírito estão fazendo tudo o que quer. Mas eu quero lembrar para você que a carne é fraca, mas o espírito é forte. E quando você anda uma vida de santidade, você tem uma vida na presença de Deus. E é isso, querido, que acontece na vida, mas você não é roubado. Aquilo que Deus tem para você, ninguém vai poder tocar. E muitas das vezes, se você viver uma vida solta, você vai vivendo perdendo igual Saúl, e depois tenta recuperar, querido, e muitas das vezes você tenta recuperar relacionamentos. Você tenta recuperar ministério, família, e muitas vezes você não consegue. Esaú aqui, ele infelizmente perdeu o direito da primogenitura de ser alguém usado pelo Senhor, de ser alguém de, quando Deus está presente ali para Moisés, quando Deus fala assim, ó, eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac, Esaú, não foi de Jacó. Porque simplesmente que viveu uma vida solta, uma vida onde fazia o que quer, como quer, da maneira que quer. E a Bíblia nos convida para sermos santos. A Bíblia diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso significa que sem santidade você não se achega perto de Deus. Sem santidade você não experimenta renovo. Sem santidade você nunca vai experimentar o novo de Deus na sua vida. Vai ficar tempos e tempos na igreja naquela mesma condição. Sem santidade você não chega. É por isso que Paulo diz: então, faça morrer sua natureza terrível. Faça morrer a paixão, faça morrer, não alimente isso. Tenha uma vida, preste conta, submeta alguém, deixe alguém te cobrar, deixe alguém talvez ser até mais incisivo na tua vida, mas você vai ter uma vida de santidade. Você vai ter uma vida que você não vai ter prejuízo nenhum. O problema todo é que a gente fica tão preocupado em prestarmos conta e estamos sendo roubados de tantas coisas pelo inimigo. Então, a gente aprende que uma vida renovada é uma vida que precisa até que estar baseada na santidade. Você quer uma vida renovada, meu? Como é que está a sua vida de santidade? Como é que está a sua vida de santidade? Porque a gente muitas vezes é muito santo dentro da igreja. Mas quando Paulo fala para a gente, quando Hebreu diz para a gente ser santo, né? Aqui dentro. Sermos santo não é algo somente para a igreja ao domingo, é todos os dias, nas minhas escolhas, nas minhas definições, naquilo que eu vejo na televisão, nos lugares que eu frequento, naquilo que eu faço. Isso é santidade. E querido, e não existe nada melhor do que uma vida de santidade. Porque talvez você busque alguns prazeres na tua vida e quando chega em casa, tu bate na cama, aquilo não te faz bem. Aquilo te acusa, aquilo te machuca, aquilo te rouba. Sabe, talvez na hora você pode até achar que foi bom, mas quando você bate na cama, aquilo te rouba, aquilo te machuca, aquilo te envergonha. Mas quando você tem o prazer da santidade, aquilo te dá regozijo, aquilo te dá prazer, você se torna alguém melhor. Então, briga por uma vida de santidade, e por certo o Senhor vai te alcançar em nome de Jesus. Verso 6 do 7 diz assim:
E por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver, né? Outra coisa que Paulo está nos ensinando aqui, que voltar às práticas de desobediência passada, em vez de atrairmos a bênção do Senhor, estamos despertando a sua ira. Paulo disse para voltarmos às práticas do passado, às práticas pecaminosas, em vez de nós atrairmos a bênção do Senhor, a gente acaba atraindo a ira de Deus. Queridos, nós precisamos crescer em obediência. Fala, teu irmão, precisamos crescer em obediência. Você vai perguntar, o que é isso, pastor? Querido, crescer em obediência é quando eu e você vencemos a área que o orgulho nos dominar. Vou repetir. Crescer em obediência é quando eu e você vencemos algumas áreas que o orgulho ali nos dominar. Você vê que algumas áreas que você, então, o orgulho não deixava você obedecer, não deixava você submeter, e agora você tem submetido à vontade de Deus ali naquela área. E a gente fica perguntando como é que a gente quer viver algo novo se a gente continua nas mesmas práticas do passado. Como é que você quer algo de Deus novo se você continua naquelas mesmas práticas desde quando você chegou no Evangelho? Como é que é isso? Eu quero pensar, voltar a pensar, a citar ele pelo menos 2 vezes, vou citar mais uma vez, no exemplo de Naamã. Naamã, ele queria ser curado, ele queria ser restaurado, ele queria ver novo na sua pele. Mas ele não queria submeter aquilo que o profeta Eliseu falou. Ele queria o renovo, ele queria o resultado, mas não queria submeter. Ele estava resistente a entrar no Jordão pelas 7 vezes. Mas sabe lá buscar a d'água, a um dos seus oficiais lá, falou, meu pai. Então, Naamã, quando ele muda a disposição do teu coração, que ele mergulha 7 vezes, e a Bíblia diz que na 7ª vez ele foi restaurado, a pele dele ficou como uma criança. Agora, esse é um princípio bíblico, porque muitas das vezes a gente quer ver o nosso lar renovado, querer ver o nosso casamento renovado, querer ver o ministério renovado, querer ter nosso trabalho renovado, mas o problema é que a gente ainda não conseguiu ainda submeter à vontade de Deus nas áreas que Ele quer, que Ele tem chamado a obedecer. A gente quer viver algo novo de Deus, mas continuamos com as mesmas desobediências do passado. A gente quer Deus vem com o novo, Deus fala, você ainda tem que vencer algumas etapas na tua vida, meu irmão. E a gente está vivendo assim, querendo algo novo, mas ficar desobediente, fazendo as mesmas coisas do passado. Como é que é isso? Para mim, você vivemos a nova coisas. Qual área da tua vida que você precisa quebrar o orgulho, irmão? Não fala para mim não, mas fala para Deus. Porque escuta uma coisa, pega essa chave, irmão. Cada hora que você se submete à vontade de Deus é uma vitória que você vai conquistar. Toda vez que você deixar o orgulho de lado, submeter à vontade de Deus, é uma vitória conquistada. Não tem erro. Toda vez que o orgulho prevalecer, você não fazer a vontade de Deus, você
infelizmente, o processo retrocede. Você para. Isso é o princípio bíblico. Se você quer viver alguma coisa nova de Deus, na sua vida, na sua casa, no seu ministério, primeiro você tem que alinhar a sua vida à vontade de Deus, à obediência que Deus está pedindo de você. Você tem que estar alinhado com aquilo que Deus requer de você em obediência. Eu sei da tua vida, eu sei da minha. Porque a desobediência, irmão, ela para todo o processo, irmão. Se você está em desobediência a algo na tua vida, está tudo parado. Você pode estar levantando mão, você pode estar dando bravo, falamos demais sobre isso, porque tem muitas pessoas que pensam que vida avivada é uma vida que você fala alto, esbraveja, e grita, sapateia. Não é isso não. Isso não é indício nem indicação de uma vida avivada. Isso não é princípio de avivamento. Então, a gente precisa estar em obediência para a gente ver Deus trabalhando. A gente muitas vezes ora por algumas coisas, porque a gente pensa que a vida espiritual é uma ilha, né? Ou seja, eu estou com um problema numa área, eu posso orar por outra área e está tudo bem. É assim? Nunca. Você é o todo. Se você tem algo na tua vida que não está tratado, aquilo ali impacta toda a tua vida. Ali te impacta, ali você não consegue sair do lugar, você é anisíaco. Você fica ali. Enquanto você não acertar aquela situação, você não anda. Você fica ali o tempo todo aprisionado. E muitas vezes você não consegue firmar-se em igreja, e em tantas coisas por causa disso aí. E a gente vê que não tem nada não, o problema é ali, não tem nada a ver, é você que pensa. Deus é o todo. A Bíblia diz que a lei é 10, se você, o decálogo não é 10. Se você não mata mais rouba, você cai em toda a lei. O discípulo de Jesus, ele estava com medo de ficar em Jerusalém. Por quê? Jesus morreu, os judeus mataram Jesus, logo vai partir para cima do discípulo. Isso aí era o pensamento lógico deles. Mas Jesus, no livro de Lucas, no verso 24, no capítulo 24, no verso 49, não sei me lembro, acho que é 49, diz o seguinte: Jesus falou, fiquem em Jerusalém. Ficar em Jerusalém para ele não é o que eles queriam. Eles queriam ir para tudo quanto é lugar, menos Jerusalém, porque ali é onde Jesus morreu, e por certo, eles eram discípulos de Jesus. E na época a lei era assim: mata o líder, mata todos aqueles que o seguem. Eles não queriam ficar. Mas vai dizer o texto que eles permaneceram mesmo com medo. E nessa permanência foram tremendamente visitados pelo Espírito Santo de Deus. Todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. Obediência sempre vai nos levar a mais de Deus. A obediência vai sempre te levar a um nível mais profundo diante de Deus. Agora tem que quebrar o orgulho. Tem que tirar o orgulho. O orgulho com a obediência não caminham juntos. Ou você dá vazão a uma, dá vazão a outra. Para terminarmos aqui, verso 8. Paulo vai dizer agora: mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Aqui tem duas questões que eu quero ver com o irmão. Primeiro, chama-se posicionamento. Toda vez que a Bíblia me convida a mim e a você nos posicionar, ela está mandando a gente abrir mão. Porque a gente tem que se posicionar talvez avançar um pouco mais, não é isso? Mas a Bíblia não fala isso não. Todas as vezes que a Bíblia nos chama a se posicionar, está mandando você largar alguma coisa, abandonar alguma coisa que não está legal. A gente tem uma visão de que se posicionar é você avançar mais um pouco, não. Está mandando você abandonar.
E a segunda coisa que a gente pensa aqui é porque, irmão, Deus não honra o crente que dá mau testemunho. Porque essas coisas aqui, elas são questões de relacionamento. São questões relacionais, elas não são questões como a cobiça que é interna. São questões de relacionamentos aqui. Isso quer dizer que Paulo está dizendo, para de dar mau testemunho. Porque Deus não abençoa a crente que dá mau testemunho, não. Deus não vai honrar o crente que anda desleixado por aí, não. Não vai. É isso que Paulo está ensinando aqui. O que ele vai dizer aqui? Ele vai afunilar, olha. Mas agora abandone, toma posição. Se conserta. Abandone todas essas coisas. Ele vai enumerar ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem decente de não falar. Isso aí são práticas que não andam alinhadas com a vida do santo. Não é conveniente. Principalmente para aqueles que querem mais de Deus. Vamos conjecturar aqui, vamos pensar um pouco, vamos abrir o leque aqui. Imagina você, fulano. Pô, fulano é crente, mas fulano se ira à toa. Pô, qualquer coisinha, fulano é crente, mas está irado. Olha. Fulano vira e mexe, está ficando irado, se ira à toa, qualquer coisinha se ira. Se ele estiver na reunião e a ideia dele não for aceita, ele já fica logo irado, fica aborrecido. Veja, irmão, isso é comportamento do crente. E para piorar, esse tipo de crente ainda carrega a fama de ser uma pessoa desequilibrada. Carrega a fama de alguém que não sabe negociar, que não sabe lidar com o contrário, com as controvérsias. Veja, imagina você, para que vai embora tu se ira, péssimo testemunho, e diz ainda, sabe o que é indignação? Quem sabe o que é indignação aqui? Alguém? Não fala sobre isso, está entendendo? Abandar o quê? Indignação. Sabe o que é indignação? É revolta. Quando Paulo diz assim, abandona a indignação, está falando para o crente, para de ser um crente revoltado. Tem crente que se revolta com tudo. Qualquer coisa o cara está revoltado. Se não fez o que ele quer, ele se revolta, e sai chutando tudo, fala mal. Diz que ninguém presta, só ele. Indignado é a pessoa revoltada. Isso não convém para o santo. Isso é um comportamento que a gente tem que banir da nossa vida. Que testemunho é esse? Indignado, revoltado. O cara se revolta com tudo. A gente está vivendo um tempo de política, aí o cara está na crente, vai brigando com o outro por causa de política. Meu Deus, cadê a oração? Que homem desse vai receber, a mulher vai receber, mas não vai, Deus não vai. Deus não vai. Se você tem esse comportamento, você tem que abandonar, se posicionar. E vai indo o quê? Maldade. Que tipo de maldade é essa aqui, pastor? Maldade é aquele crente que é uma pessoa ruim e vingativa. Essa maldade. Que sabe uma coisa errada sua, já no bolso. A hora que ele pisar no meu pé, quando você falar com ele, ele pega aqui, vai lá no fundo do bolso, fala que é você, né? E aquele dia, hein? Você fez isso.
E é um crente vingativo. E vou dizer uma coisa para os irmãos, que escandaliza não. Tem muitas famílias reclamando desse tipo de crente, que em casa na igreja é uma bênção. E lá na casa dele o camarada é mau. Se comprar as coisas ninguém come. Se mexer no pudim dele, ele mata um. Se botar a roupa dele, ele quer matar. E aqui negar, aleluia. Vai receber mais de Deus como? E está dando uma autoestima da família. Vem, pastor, vai na minha casa, mas em casa você não dá testemunho, em casa você tem fome de ser um camarada mau. Um camarada que não solta o dinheiro, não ajuda. O que é isso? Vai receber mais teu povo, abandone isso. E vai dizer ainda maledicência. O que é isso, pastor? Falar algo de alguém que você sabe que vai dar problema para ela e para outras pessoas. Se você sabe disso, vai falar. Para que vai falar? Vai abençoar quem? Quer falar? Fala com a pessoa que está envolvida, não fala com o terceiro. E aí vai dizer, linguagem decente não falar. Isso é palavrão. Ah, mas eu quero dar uma notinha de rodapé para os irmãos aqui, para entrar em bala. Sabe por quê? Porque isso também vale para aquelas figurinhas do zap. Aquelas figurinhas de duplo sentido que os irmãos botam lá, né? Cuidado com isso, rapaz. Você é crente. Você quer mais de Deus? Amém? O comportamento tem que estar aqui, postura. Tem que abandonar essas figurinhas de duplo sentido. Bota aí cenas, sabe? Cuidado com isso, irmão. Paulo manda o seguinte: Paulo não, a Bíblia, abandone essas coisas, tome posição. Você quer mais, então tem que abandonar isso. O apóstolo às vezes com essas coisas precisam ser abandonadas. Isso não pode fazer parte da nossa vida, não, meu irmão. Paulo fala: abandona a ira, abandona a indignação, abandona a maldade, a maledicência, a linguagem indecente. Porque essas coisas elas impedem o agir de Deus na nossa vida. Essas coisas elas impedem de Deus nos usarmos poderosamente. Querido, nós somos povo exclusivo de Deus, chamado para uma grande obra. Deus quer nos dar muito mais do que Ele tem nos dado, mas você precisa que nos posicionar e dizer: Senhor, esse daqui, eu quero mais de Ti. Mas dizia igual o salmista: uma coisa eu peço e a buscarei. E a gente precisa se posicionar. E semana que vem a gente continua, que eu não quero correr com isso. Mas nessa noite eu quero que você reflita sobre isso. Porque muitas das vezes eu penso assim, quando Paulo fala abandonar, a gente sabe que não é fácil quebrar um hábitos de nós. A gente sabe que não é uma coisa tão entre saber e fazer um abismo que se estende entre nós. Mas o que a gente precisa, irmão, é lutar por essas coisas. A gente luta por muitas coisas, mas lutamos por uma vida de santidade. O problema está aí. A gente luta para tantas coisas. Ah, eu quero comprar uma televisão, mas a gente luta, junta o dinheiro, se esforça, não gasta por nada e compra a televisão. Ah, pastor, eu quero fazer uma viagem, estou juntando, a gente junta, faz uma viagem bacana. Mas quando se trata dessa coisa aqui, a gente banaliza. A gente acha que elas não são importantes. A gente quer tratar as coisas espirituais como banais. Deus não é assim. Deus, se você não entender que as coisas espirituais, elas são as coisas mais importantes da vida, as coisas não acontecem. Porque a gente, às vezes, não se esforçamos para a gente abandonar essas coisas. O problema não é que a gente não quer, o problema é que a gente às vezes se esforça. Talvez você está aqui domingo, até se esforça, mas amanhã no serviço você já deixa tudo cair por terra. Como se as coisas não fossem importantes. E aí você fica anos e anos na igreja, anos e anos no evangelho, mas não tem mudança. Não experimenta algo novo da parte de Deus. Não experimenta uma mudança significativa na sua vida. Porque
Eu estava falando de uma da escola bíblica, porque estamos aí dizendo sobre a missão da igreja. E dentro desses tópicos da missão da igreja está o evangelismo. E eu disse que a gente tem aqui um líder de evangelismo, porque como todo líder na igreja é um ponto de referência. É alguém que a gente precisa, que a gente possamos ali, e esse líder ele tem a liberdade de projetar, de calcular, enfim, de ser aquele que vai à frente, caminhando alinhado para mim, com minha vida, que nós dois vamos juntos. Mas o evangelismo é para toda a igreja. O evangelismo é algo, Paulo diz, ai de mim se não pregar o evangelho. Mas sabe qual é o problema, irmão? Eu penso, se eu estiver errado, que os irmãos possam também pensar diferente. É que a gente, às vezes, a gente não tem muita paixão pelo evangelho, não. A gente não tem muita paixão, não. Você mal compara, você pega um torcedor do Flamengo, um torcedor apaixonado do Flamengo, ele fala para você o melhor time do Flamengo de todos os tempos. Ele fala quando for o título mais importante. Ele fala dos técnicos, ele fala dos times, ele fala aonde for o jogo, ele fala tudo sobre o Flamengo, porque ele lê sobre o Flamengo, ele se informa sobre o Flamengo, ele vai buscar informação, o meio dele ali é aquele meio que trata dos assuntos. Agora a gente como crente não. A gente como crente sabemos muito pouco de Jesus. E vou dizer mais, a gente sabemos muito pouco da Bíblia. Aí a gente quer uma vida apaixonada, a gente lê pouco a Bíblia, a gente se informa pouco aqui na fonte. A gente não interage com o assunto, a gente só fala muito de evangelismo, talvez no domingo após o culto, quando fala, porque a gente não prioriza isso. A gente não prioriza isso, a gente não estuda Jesus, a gente lê a Bíblia rapidamente querendo acabar, só para a gente fazer a devocional, oramos nada, jejuamos menos ainda. E aí a gente quer o que? Um avivamento, queremos viver, a gente quer viver o ápice da vida espiritual, sem nenhum esforço. Querendo que isso aconteça num passo de mágica. Shazam! Aí você vai estar cheio. Não é assim, irmão. Não é assim. As coisas espirituais, elas são as coisas mais valiosas e mais preciosas da vida. É sobre essa palavra aqui que eu e você andamos, deitamos e nos levantamos. E se a gente não mergulharmos nela, a gente vai viver uma vida querendo muito de Deus. Aí vai cantar, de novo, Jesus fala, eu quero te dar de novo, meu filho, mas você não quer. Eu quero te dar, mas você não quer. Por que não quer? Porque você quer, você fala uma coisa, mas o Senhor pega a minha para outra direção. Você quer muito relógio domingo no culto, mas na segunda-feira cadê? Cadê você na segunda-feira? Cadê você na terça? Cadê você na quarta? Cadê você na quinta? Cadê você? Não é dessa maneira, não. A Bíblia diz, no livro de Atos 2, para terminarmos a minha fala, que Atos 2, de 1 a 4, eles tudo orando em obediência à palavra de Jesus, ministrada lá de Lucas 24, 40 anos, estavam todos unidos juntos orando naquele lugar. E vai dizer que trouxe um vento impetuoso sobre aquela casa e todos ficaram cheios de Espírito. Mas vai dizer também lá em Atos 2, no 42, que eles permaneciam, ou seja, se dedicavam às orações, ao partir do pão, à comunhão, aos ensinos dos apóstolos. Partiam o pão de casa em casa. Permaneciam todos unidos. Veja, aconteceu o avivamento? Sim. Mas agora eles fazem agora aquilo que você precisa fazer, manter. Ler. O ensino dos apóstolos é ler, aprender a Escritura. Partir do pão, é aquele momento da ordenança, da ceia, comunhão, estar junto, mesmo nas bicudo, outro ali junto. E assim vai. E assim a gente vai viver o melhor de Deus. Se não for assim, não vai, meu irmão. Então que essa palavra possa gerar em você
mudança. Você quer mais de Deus nesse lugar? O que você vai dar para Deus? Deus não dá, Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Vinho novo se coloca em odres novos. O que você está disposto a dar a Deus? Falar, Senhor, sabe? Qual passo vai dar em direção ao Senhor nessa noite? Para que Ele possa. Eu creio que o céu está aberto sobre a nossa vida, irmão. E as comportas estão aqui emborcadas. Só falta só um toquinho para o agente descer sobre nós. Mas a gente precisa caminhar na direção do Pai. Vamos orar por isso? De verdade. Vamos deixar que isso aqui seja mais um culto, mais um domingo, não. Vamos nos posicionarmos aqui diante do Senhor como igreja. Vamos buscar esse renovo, vamos buscar esse, sabe, essa nova unção, esse derramar do Espírito, essa nova visão, essa nova força de Deus sobre nós. Vamos orar junto nesse lugar? Você pode dizer amém? Amém. Fica de pé então.